Continuando aqui, as Escrituras Sagradas é a direção, a bússola certa para termos um relacionamento correto com Deus e saber o que de Deus tem para nós, quer seja para salvação, quer seja para edificação, quer seja para educação, quer seja para correção, quer seja para reverter um quadro desesperador das nossas vidas. A palavra de Deus aponta para o próprio Deus. E esta palavra de Deus é o Deus encarnado, que é o Senhor Jesus Cristo. É o Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus diz em João 14,6, ele diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Qualquer tipo de necessidade de nós relacionarmos com Deus Pai sempre será pela palavra. E Jesus Cristo é o Verbo de Deus encarnado. É a palavra. É a palavra. Agora, tem uns termos que já citamos aqui no vídeo anterior. Em 1 João capítulo 3, versículo 7, filhinhos, nós explicamos por que usa essa expressão filhinhos. Não vos deixeis enganar por ninguém. Também comentamos no vídeo anterior. Aquele que pratica a justiça, ele é justo. Assim como o Senhor Jesus Cristo é justo. Podemos usar as justiças humanas para os relacionamentos humanos. Existe a justiça. Agora, o nosso relacionamento com Deus, ele é justo, fruto da justiça de Cristo, porque o Senhor Jesus Cristo se tornou da parte de Deus para cada um de nós sabedoria, justiça, santificação e redenção. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 30. Né? Vou até conferir se é 30 ou é 31. Vamos confirmando nas Sagradas Escrituras. Né? Isso, versículo 30. 1 Coríntios 1, 30. Muito bem. Agora ele diz o seguinte: aquele que pratica o pecado procede do diabo. Aqui é uma questão de nós sabermos usar esses termos. Aquele que pratica o pecado procede do diabo. Se eu chamar de pecado aquela mentira, aquele adultério, aquela infidelidade, até para com Deus, infidelidade com as pessoas, aquela inimizade, aquele ódio por alguém, se eu chamar isso de pecado, como fosse uma coisa só, isso que eu estou fazendo, pecado trata-se de natureza. E pecados trata-se daquilo que eu faço. Ou daquilo que eu deveria fazer, que é justo, faço injustamente. Ou usando injustiça. Mentira. Infidelidade. Agora, o que esse texto está dizendo? Nenhum de nós pecamos? Ainda estamos sujeitos a pecar. Enquanto nós estivermos aqui. Então, se eu pratico o pecado, eu procedo do diabo. Pergunto para você, quem que não comete pecados? Não há um sequer. E se alguém disser que não tem pecado, faz Deus mentiroso,
Porque ele diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, em Romanos capítulo 3, 23. Então, se eu ainda estou sujeito a pecar, eu preciso compreender o que está se tratando nesse texto, o pecado que procede do diabo. Na verdade, o pecado que procede do diabo é Romanos 5, versículo 12. Por um só homem, que é Adão, entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Assim a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. O pecado, natureza,